Aonde está a tua alma? Pergunta o Senhor essa noite. Aonde está a tua alma? Ah, bispo, mas lá em São Paulo inaugurou uma igreja de gay. Não existe igreja cristã de gay, nem igreja cristã de satanista, nem igreja cristã de drogado, nem igreja cristã de funkeiro. Não existe. Porque se a Bíblia condena e reprova tal procedimento, se é antibíblico, o que é ser cristão? É ser liberto do império das trevas e ser liberto para seguir o império da luz. É uma coisa, uma igreja que todo mundo lá cheira um pozão. Então não é igreja cristã, é a igreja dos drogados. E aí tem que ter um cuidado, que os irmãos costumam usar. Vão para o pó. E aí que pó é esse que eles vão? Se o profeta que faz sinais e prodígios te convida para outro caminho, aparta-te dele, é enganador. E a Bíblia diz que deverá ser morto tal homem. O que é pecado? É aquilo que as igrejas não querem falar. Muitas das igrejas, ou não as igrejas, alguns líderes, não muitos, alguns líderes não querem falar mais. Porque de repente, aquele que está imbuído num grande pecado, um comportamento inadequado, é um grande dizimista, então ele finge que não vê. Aonde estão os profetas? Aonde? A igreja do Senhor é santa, pura, verdadeira, de boa fama. Mas o que se vê hoje em alguns lugares é sabedoria terrena, animal e demoníaca, conivente com o pecado para não perder os seus interesses. Aonde estão os profetas? Aonde estão? Primeiro aprendemos que temos que ter cuidado com os profetas e sonhadores, que são falsos profetas. Porque todo profeta que se diz profeta e que não pratica a palavra, não é profeta, é enganador, que vive contrário aos princípios e que se torna conivente com a aberração. Igreja que perde o senso crítico, perde o caminho. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas isso não quer dizer faça o que quiser, pratique o que desejar. Aonde estão os profetas? Clama o Espírito Santo. Aonde estão os profetas? Clama ao nosso Deus. Que essa frase possa te acordar todas as madrugadas e dizer ao seu coração e ecoar na sua alma: aonde estão os profetas? Deveriam estar de joelho e não fazendo a dança do bumbum. Deveriam estar correndo atrás de almas e não atrás de dizimistas. Deveriam estar chamando o pecador ao arrependimento e não para um acordo de convivência. Está tudo em paz, fica aí, finge que eu não vejo, eu finjo que não vi, está tudo bem. Aonde está o grito do profeta? Raça de víboras, quem vos induziu a apartar da ira vindoura? Disse o profeta. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aonde estão os profetas? Vivemos dias difíceis. Mateus diz: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Quando o cão não consegue entrar numa família, ele manda os seus ratinhos. Porque às vezes você está vigilante contra os cães, os lobos,
mas não está vigiando contra os pequenos ratos, os roedores, que por um buraquinho pequeno ele passa. Portanto, irmãos, orai e vigiai, que os dias são maus. Mateus diz: acautelai-vos primeiro dos falsos profetas. Então, antes de falar onde estão os profetas, vamos falar um pouco dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados. Repita comigo, bem forte: disfarçados. Foi pouco. Fala alto para o disfarçado acordar. Disfarçados em ovelhas, mas por dentro são, bem forte, lobos roubadores. Fala bem forte para o lobo fugir. Lobos roubadores. Essa é a voz da palavra de Deus. Disfarçados falsos profetas e lobos roubadores. Suas metas: enganar e retirar as pessoas do centro da vontade de Deus. Muita gente acha que o falso profeta quer encher a igreja dele. Isso em segundo lugar. Em primeiro, ele quer esvaziar do outro. Porque a meta do falso profeta não é a vontade dele, mas do espírito que o conduz. E você sabe qual é o espírito que conduz o falso profeta. E o espírito que conduz o falso profeta tem por interesse de botar a ovelha em qualquer lugar desse mundo, menos no centro da vontade de Deus. Portanto, todo aquele que te tenta tirar aqui do centro da vontade de Deus é falso profeta e está sob o comando do maioral das trevas, que aqui Mateus chama de lobos roubadores. Eles vêm disfarçados de ovelhas. Hoje a juventude ouve demais cantores, e esse é um mal do século. Um grande número de cantores que se dizem evangélicos nem se converteram. Quase todo dia é um escândalo. A cantora fulana de tal deixou o mundo gospel e agora vai ser funkeira. E essa garotada hoje não está mais atrás de profetas de Deus. A voz do seu pastor não é mais referência para muitos jovens. A referência para o jovem é a cantorzinha fulana. E esses cantores que não têm compromisso com Deus, têm com a agenda deles, e vive a conduzir os jovens. Pergunta qual é o pastor deles. Pergunte que igreja eles congregam, quem os discipula. Não tem, porque não são ovelhas, porque ovelha vive no rebanho e é cuidada pelo pastor. Quem é o Deus deles? A agenda. A quem ele serve? Ao dinheiro, e muitos ao pecado. São enganadores, se disfarçam, iludem. Ah, mas ele tem tantos mil seguidores. Satanás também levou 1/3 dos seus seguidores, anjos do céu, caíram e seguiram ele. Quantidade de gente não significa vida, porque o cemitério está lotado. As casas noturnas, boates, no morro vendendo droga, está lotado. Isso não quer dizer nada. Disfarçado, diz aqui o Mateus, em ovelhas. E aí ficam induzindo os nossos jovens a seguir o que eles acham, porque são famosos, não são referências. Entenda, jovem, são famosos, não são referência. São referência porque são famosos. O seu líder é referência, o seu pastor é referência, o diácono que te serve é referência. Esses cantorezinhos promíscuos são aberrações, não são referências. Mateus capítulo 24, versículo 24 diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Para aparecer na mídia, fazem de tudo. Tem um que bancou até a construção de um centro espírita.
Você sabe. Porque isso ia dar debate. Isso ia para a mídia, crítica, e outros defendem, outros criticam, e ele está no Ibope. Nós queremos ver no dia do juízo, se o Ibope não pegar antes. Falsos profetas, onde estão? Estão na arrogância, na busca da fama, na altivez de espírito, querendo competir, buscando vaidade, buscando lucro, dinheiro, sucesso, fama, cobrando ingressos. Tem gente que atravessa o Rio de Janeiro, vai lá no fim de mundo, para ouvir o fulano, paga 30, 40 reais, vá se converter. A Bíblia diz: de graça recebei, de graça dai. Quem cobra para pregar não é missionário, é mercenário. Há uma técnica, você não sabe, hoje isso é matéria até de faculdade, curso de administração. Como usar as mídias sociais. Tem curso, hoje faz pasta de universidade, dentro das faculdades de administração e de comunicações, no marketing. Cursos caríssimos. Como manipular as mídias sociais, como manipular as redes sociais, como usar o Facebook, Instagram. Os políticos estão descobrindo isso. E tem jovens que nascem mexendo com isso. Como disse um certo jovem: vou juntar bastante dinheiro, fazer um programa de televisão, entrar nas mídias sociais e vou bombar no ministério. Vá se catar e tomar vergonha na cara, sem vergonha. Vá orar, vá ajoelhar, chorar. Um profeta não se faz em mídia social. A mídia social transmite o que o profeta fala. O profeta se faz no deserto. Aí, não, mas ele tem tantos mil seguidores. Cada aberração. E o sujeito faz curso de teatro até para como chorar no meio de uma mensagem. Mas tudo que é falso é observável. Coloca umas luzes atrás, uma câmera na frente, 4 amigos sentados na plateia para ganhar notoriedade e fagé. Eu lembro que quando eu era jovem, me converti 19 anos, eu entrei na livraria, eu vi um livro lá na livraria, Como Ser um Grande Pregador. Eu disse: opa, peguei. Eu abri, eu vi como é que segurava a Bíblia. As fotos do livro. Quando você chegar em tal momento da mensagem, levante a Bíblia assim, depois dê 2 passos para trás. E eu ficava em casa testando. E por fim disse: ah, palhaçada. E eu fui para o joelho, e a primeira mensagem que eu preguei, eu fiquei uma semana orando e preparando a mensagem. E quando o pastor disse: o irmão Ronaldo vai pregar agora, antes de subir, eu disse: Senhor, que esse inútil servo possa servir para ti na tua obra, e perdoa-me se eu te atrapalhar. E eu saí honrado aquele dia. Não precisei ensaiar movimento, não precisei de técnicazinhas de comunicação. E aí está um bando de espertalhões usando internet, criando seguidores. E aí começa a publicar: fulano estará, aí faz toda uma estratégia de merchandising, estará pregando em tal lugar, 30 reais a entrada. Se eu souber que um membro da igreja aqui foi atrás de um profetinha desse, vou orar para você perder tudo na vida. Aliás, não vou orar, Deus já vai tirar tudo da tua vida para você se converter. Porque quem ecoou esse louvor aqui no meio do povo foi uma pessoa chamada Espírito Santo. E quem dá as costas ao Espírito Santo para ouvir um falso profeta, um charlatão, um enganador, um comerciante da fé, com certeza vai perder tudo que tem. Se arrepende enquanto há tempo. Existe profeta na casa. Existe profeta na casa. Quando você está lá no seu ND, você me representa. Você está debaixo da minha unção e do meu manto, como eu estou debaixo do manto do presbitério, que reconheceu o meu chamado, e uns cuidam dos outros. Portanto,
Você está me representando debaixo de uma oração recebida de imposição e unção com óleo e imposição de mãos dos pastores e do bispo dessa igreja. Você me representa. Então não aceite que uma ovelha do seu rebanho, do seu ND, fique idolatrando e fascinada com os falsos pregadores. Como é que se descobre um falso profeta? Quando se cobra para pregar. Eu não estou falando aqui de congressos, de seminários, que aí é todo o movimento, a estrutura, a organização, as igrejas precisam se mobilizar. Eu estou falando de dizer o seguinte: venha, estarei ministrando a palavra, R$30 o ingresso para ouvir a pregação. Que troço nojento. Eu pergunto, Deus, por que você não bate logo em cima, igual você fazia com Elias lá e... Eu perguntei a Deus, por que Ele tolera certos homens que se dizem e não são? E Deus me disse assim: até que encha a medida da minha indignação, eles vão caminhar. Mas quando encher, lembra o que aconteceu com o Egito? Não sobrou ninguém, todos ficaram no mar.